E aí pessoal, aqui quem fala é o Lucas MG e bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu trago para vocês uma análise completa de dois quadrinhos do selo Graphic MSP, Astronauta Magnetar e a sua sequência Astronauta Singularidade, que foi lançado mais recentemente. Bem, aqui Astronauta Magnetar era a única Graphic MSP que eu ainda não tinha lido e nem feito review para o canal, então eu decidi esperar o lançamento desse segundo volume para fazer uma única análise. Então lá vamos nós, naquele mesmo esquema da análise de Infinito e Thanos Rising. Eu vou dizer se vale ou não a pena ler logo após a sinopse. Beleza, antes de falar dos dois materiais que são o foco do vídeo de hoje, nada mais justo que trazer algumas informações extras para vocês. Bem, como vocês já estão cansados de saber, Graphic MSP é aquele projeto brasileiro que nos traz pequenas histórias de vários quadrinistas brasileiros diferentes, reimaginando aqueles clássicos personagens criados pelo Maurício de Souza, como Chico Bento, Bidu ou Turma da Mônica. Eu já fiz análise de todas as HQs publicadas por esse selo. Quem tiver interessado em ver essas outras análises estarão todas aqui na descrição para vocês darem uma olhada. Agora sobre o personagem principal dessas histórias, o Astronauta. Astronauta foi criado no ano de 1963 pelo grande Maurício de Souza para tirinhas diárias publicadas no jornal Diário de São Paulo. Esse personagem serviu durante muito tempo como uma representação de alguns pensamentos de Maurício em relação à solidão, saudade, aventura, ciência e esse tipo de coisa, já que nas histórias a Astronauta passava a maior parte do tempo afastada da família e de Ritinha, que era o seu grande amor. Com uma nave esférica, um traje espacial e um computador que acaba sendo a sua única companhia, o astronauta sai pelo espaço viajando no universo. Então chegamos a Astronauta Magnetar, lançada no ano de 2012 pela Panini Comics, sendo a primeira HQ do selo Graphic MSP. Foi publicada em duas versões, capa dura e capa cartonada, que acaba sendo um pouco mais barata. Tanto Magnetar quanto Singularidade são escritas e desenhadas por Danilo Beirute, com as cores de Chris Peter. Danilo Beirute é um grande quadrinista brasileiro, conhecido por Necronauta e também por São Jorge, HQ que eu analisei aqui há pouco tempo atrás. Chris Peter é uma colorista de quadrinhos conhecida e premiada por Caça Nova, do Matt Fraction, Astonishing X-Men e Fundação Futura. Na história, o astronauta viaja pelo espaço em uma nova missão, que é estudar e coletar dados de Magnetar. Magnetar é um corpo celeste com um campo magnético extremamente poderoso. Durante essa exploração, acaba havendo uma interferência que impede qualquer comunicação do astronauta com alguém. Mas esse é só o começo dos problemas. Ao continuar a sua exploração, quando ele pousa em um asteroide, uma rocha atinge em cheio a sua nave, impedindo assim também que ele pudesse voltar para casa. Agora, na solidão, o astronauta precisava dar um jeito de sobreviver e de consertar sua nave para enfim retornar ao seu lar. Astronauta Magnetar é uma história simplesmente ótima. Para começar, a arte é muito bonita, além de combinar perfeitamente com a história, ela é linda de se ver. E cara, as cores dessa edição são fantásticas. Elas complementam aquela arte linda de uma forma única e fica ainda mais encantador. A cada página você é surpreendido com uma ilustração lindíssima do Danilo Beirute, misturada com as excelentes cores de Chris Peter. As cores são muito vivas. Sobre o roteiro, é outra coisa que eu devo elogiar pra caramba. Aqui o Danilo utiliza a solidão e a saudade, que são sentimentos e elementos que fazem parte da essência do astronauta, de uma forma incrível, elevada a outro nível. Além disso, tem toda uma motivação para o astronauta de fato se tornar um astronauta, que envolve a relação entre ele e o avô, que sempre foi um grande companheiro, mas que ao contrário do astronauta, que queria explorar o desconhecido, preferia ficar na sua fazendinha em um mundo fechado, sem sair da sua zona de conforto, digamos assim. Em cerca de 80 páginas, a história consegue cumprir o seu papel de modo que você não sinta que ela tenha acabado antes da hora. Afinal, acaba sendo uma leitura curta e até um pouco rápida. A sorte é que, diferente de outras Graphic MSPs, é que nós temos mais diálogos, então é uma leitura que dura um pouco mais. Não que isso seja ruim nas outras histórias, mas é que, para esse tipo de narrativa, quanto mais diálogo melhor. Eu acho que o Danilo Beirute acertou muito nessa edição. É possível perceber que, além da mensagem que esse roteiro nos traz, temos também elementos científicos que transmitem mais verdade e que dão mais suporte à trama. Houve realmente uma pesquisa para a elaboração dessa história, sabe? É uma pena que eu tenha lido essa graphic novel tão tarde. Bem, antes tarde do que nunca. Minha nota de 0 a 5 para Astronauta Magnetar é 4.8. Afinal, uma compra é quase que obrigatória. Se você ainda não leu, precisa ler o mais rápido possível. Não o melhor gibi que você já leu na sua vida, mas é uma aventura tão boa de se ler, tão divertida, tão bem desenhada, feita com tanto cuidado, que acaba sendo muito mais do que uma simples releitura de um personagem clássico do Maurício de Souza.
Quem curte ficção científica, por mais que a história não toque nesse assunto com extrema profundidade, é uma opção muito bacana também. Em dezembro de 2014 foi publicado Astronauta Singularidade, uma sequência de Astronauta Magnetar. Foi lançado em 2 formatos diferentes, assim como todas as outras Graphic MSPs, que é o em capa cartão e capa dura. A Astronauta Singularidade segue mais ou menos de onde a primeira história parou. Agora o astronauta está se recuperando do que aconteceu anteriormente, sendo tratado por uma espécie de psicóloga. Porém, ele se nega a dizer que ainda está louco ou que não tem mais condições de exercer o seu trabalho como astronauta. Ele acaba sendo surpreendido e fica responsável por mais uma missão, que era uma exploração a um buraco negro. Só que dessa vez ele terá que levar em sua jornada mais 2 companheiros, a tal psicóloga que eu citei antes e um outro astronauta que veio de um outro país. Esse astronauta gringo tem todo um mistério por trás e ninguém nunca sabe quais são as suas reais intenções. Obviamente o astronauta vai contra essa decisão e prefere ir sozinho nessa missão. Mas ordens são ordens, e se ele quer continuar fazendo seu trabalho, deve obedecê-las. Sem ter outra opção, ele aceita as condições impostas e assim começa sua nova aventura. Diferente de Magnetar, essa história aqui já não me surpreendeu tanto. Eu não sei se foi porque eu criei uma expectativa muito grande por conta da história anterior, mas não foi assim tão espetacular. Assim, não me entenda mal, eu gostei bastante de Singularidade. É uma história com muita qualidade, eu reconheço isso, mas comparado com o primeiro volume eu não gostei tanto assim. Foi só mais uma aventura legal do personagem, sabe? Eu realmente esperava algo mais épico. Caso tenha um terceiro volume, eu acredito que vai ter, eu espero que seja uma história mais grandiosa, sabe? Porque toda hora durante a leitura eu ficava esperando pra ver um momento que me deixasse empolgado, mas não aconteceu. Acho que é uma coisa pessoal mesmo. Pra mim tudo pareceu muito óbvio, todos os personagens, todos os acontecimentos e tudo mais. Eu já esperava que ia acontecer, sabe? Por isso que eu digo que praticamente nada me surpreendeu. Ainda assim, a história é ótima e os diálogos muito bem desenvolvidos. Como sequência, funciona bem. Ah, e é claro que é importante você ter lido Astronauta Magnetar antes dessa aqui, né? Afinal, é uma sequência quase que direta da outra. A arte continua magnífica, bem detalhada naquele traço já conhecido do Danilo Beirute, que consegue agradar qualquer um. E mais uma vez com as cores de Chris Peter, que como eu já disse, dá um destaque bem maior para os desenhos do Danilo. Não há muito mais o que se falar sobre isso. Pra quem achou Magnetar uma história meio linear e com pouca ação, vai adorar essa daqui. Tem ação rolando a todo momento e a história é muito dinâmica. Bem, minha nota de 0 a 5 para Astronauta Singularidade é 4, porque é uma leitura excelente, mas não me agradou tanto. Eu vi muita gente que adorou e que achou melhor que Magnetar, inclusive, mas não foi o meu caso. Achei que eles preferiram não sair da zona de conforto e manter a história segura para tentar agradar todos os públicos, incluindo aqueles que não haviam curtido tanto a primeira história. E talvez por isso a história não tenha sido aquilo que eu esperava, mas mesmo assim eu reconheço que é bem escrita e muito bem feita. Então sim, eu recomendo para vocês, mesmo tendo apontado todos esses pontos baixos. Quem ficar interessado, eu vou deixar um link na descrição para que vocês possam adquirir ambas as histórias por um preço bacana, como eu sempre costumo fazer. Bem, então é isso pessoal, o vídeo vai ficando por aqui. Agradeço muito pela ajuda que vocês têm dado pro canal e peço para que deixem um like e um favorito para continuar me ajudando. E é isso aí pessoal, até a próxima, fui!